Abertura de empresas por estrangeiros aqui no Brasil. Eu sou Rodolfo Florentino da Advestor e para conversar com esse tema eu trouxe o super especialista na área, que é o Bernardo Mira, da Mira Global Partners. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Rodolfo, pela oportunidade. Obrigado a todos pela audiência. Então vamos direto para o assunto aqui. Como funciona de fato a abertura de uma empresa por um estrangeiro no Brasil, né? Porque às vezes o estrangeiro tem lá um foco no mercado do país tal, tá dando super certo, aí ele botou a lupa ali na América do Sul, achou o Brasil um bom mercado e pá, ele quer abrir uma empresa aqui. Como é que funciona isso na prática? Então, houve uma melhora substancial nos últimos anos, né, do processo burocrático. E aí, quando eu falo burocrático, são os mecanismos administrativos para abertura de empresa, mas ele ainda pode ter algum tipo de desafio, né? Inicialmente, o importante é você decidir a estrutura da empresa, né? Quem vai ser o sócio da empresa? O sócio vai ser uma pessoa jurídica estabelecida no exterior? Vai ser uma pessoa física? Vai ser um indivíduo estabelecido no exterior? E aí, depois, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, eles vão ter que aplicar para um documento de identificação fiscal no Brasil, respectivamente o CNPJ e o CPF para os indivíduos, e posteriormente ele vai ter que ter um procurador, alguém que o represente legalmente aqui no Brasil. Agora uma pergunta, CPF e ser residente fiscal são duas coisas diferentes? São duas coisas distintas. O CPF serve para identificar para títulos fiscais do indivíduo, né? E basicamente o fato de você ter um CPF não significa que você é residente fiscal. O residente fiscal vai estar identificado pela Instrução Normativa 208 da Receita Federal, que no momento que um indivíduo vem no Brasil residir, tem o intuito de permanecer aqui, ele pode, preenchido alguns pressupostos, tornar-se residente fiscal e ter todas as obrigações que um brasileiro tem perante o fisco. Já só você tendo CPF, você não se torna residente fiscal por fiscal. Entendi. Então são duas coisas diferentes. Tá. E existe alguma vantagem aqui no Brasil para um estrangeiro abrir a empresa aqui? Se enxerga alguma coisa nesse sentido? Basicamente o Brasil ele não é um país simples, né, de abertura de empresa. Se você olhar aí o ranking dos países com mais facilidade de abertura de empresa, o Brasil não está entre eles, mas a gente está falando do mercado consumidor de 220 milhões de pessoas. Muita gente. E ao mesmo tempo o Brasil muitas vezes vai funcionar como headquarter, né, como ponto de apoio para operações de outros países da América Latina. Então sim, o Brasil ele é muito procurado por empresas de fora do Brasil e por pessoas para sim estabelecer negócios aqui. Isso que você explicou sobre a abertura da empresa, de ter um representante ou uma figura de um administrador, como é que seria isso na prática? No caso são duas pessoas distintas. Tanto o migrante quanto a empresa localizada no exterior, no momento que ele abre, né, o migrante no CPF e a empresa no CNPJ, eles vão ter que ter um representante legal no Brasil, um procurador no Brasil, tá? E posteriormente, quando você aplica para o contrato social, quando você dá entrada no contrato social, que é a alma da empresa, são as regras que ditam o funcionamento da empresa, você vai ter que ter a determinação, a eleição de um administrador. Não necessariamente eles são as mesmas pessoas. Os representantes legais das pessoas, tanto física e jurídica, podem ser diferentes do administrador da empresa. Atualmente, o administrador da empresa pode estar, inclusive, residente fora do Brasil, o que não podia antes da lei do marco cambial. Mas agora, né, você pode ter um administrador fora do Brasil, desde que ele tenha um procurador residente no Brasil. Caramba, então ele não precisa ser residente fiscal no Brasil, o administrador? Não mais. Não precisa não ser residente fiscal, não precisa estar residindo no Brasil. Atualmente, com a nova lei, você pode estar localizado, ser um administrador de empresa localizado no exterior, mas você tem que ter um procurador no Brasil, e esse procurador ele vai ter responsabilidades e desafios que, em certo grau, são semelhantes
ou podem ser linkados com a questão da administração da empresa. Olha, interessante. Tá? Sim. Interessante. Então, dá para dar essa volta com o procurador no Brasil e... Sim, lembrando que o procurador ele também vai ter as obrigações dele, né? O fato de você ser um procurador também te traz responsabilidades. Sim. Fica tudo sobre esse procurador. Sim, e riscos perante aí as instituições. Tá bem. Aí, na prática em si, né, um residente estrangeiro abrindo residente aqui no Brasil, um estrangeiro residente aqui no Brasil, abrindo uma empresa aqui na prática, como seria isso? Você vai ter dois tipos aí de pessoas que vão, de migrantes que vão abrir uma empresa no Brasil. Aquele que porventura já é residente no Brasil. Então o processo é muito análogo de um brasileiro abrindo uma empresa no Brasil. O que você vai ter de diferença é que o migrante ele apresenta o RNM, né, que é o Registro Nacional Migratório, não a identidade expedida para um brasileiro. A diferença básica vai ser a do documento e que o migrante ele tem que estar residente por prazo indeterminado. Você tem algumas exceções, como o residente do Mercosul, que aí você, como residente do Mercosul, você mesmo com prazo determinado você consegue abrir a empresa. E você tem aquele migrante que está fora do Brasil, que ele só vai poder solicitar a residência depois que ele entra com o processo de abertura de empresa e depois que ele faz o investimento de pelo menos R$500 mil dentro da empresa brasileira da sua conta pessoa física e posteriormente ele aplica para o pedido de residência no Ministério da Justiça, podendo posteriormente, após a aprovação, sim, se tornar residente no Brasil. É isso que eu ia perguntar, que também está na pauta. O que a pessoa precisa fazer para se tornar um residente no Brasil? Quais são as opções? Isso aí é um caminho para se tornar residente no Brasil. Por investimento você vai ter vários, que vai ser desde o investimento pessoa física, um migrante abrindo uma empresa no Brasil, como uma aquisição de um imóvel com valor de R$1 milhão. Mas basicamente no que se refere à empresa, ele tem que fazer, primeiro ele faz a abertura da empresa, né? Para isso vai ter que ter o CPF, vai ter que ter um representante legal no Brasil e vai ter que ter um procurador. Então ele vai fazer a abertura da empresa, faz o investimento de pelo menos R$500 mil na empresa brasileira, cria um plano de negócios que vai ser apresentado para o Ministério da Justiça e posteriormente aplica no Ministério da Justiça o pedido para ter a residência no Brasil. Caramba. E aí, você tem ideia mais ou menos o prazo que isso demora em média? Olha, com tudo dando certo, porque você acaba transitando em várias instituições, né? E o processo administrativo, ele sempre vai ter algum tipo de desafio no sentido de documentação, 3 a 4 meses. 3 a 4 meses? 3 a 4 meses. Tá bem. Legal. Bem interessante o tema. Você que é estrangeiro aí, está pensando em abrir sua empresa no Brasil, o Bernardo deu dicas preciosas aí de caminhos que você pode buscar, inclusive para se tornar residente aqui no Brasil, né? Legal isso da compra do imóvel, isso do investimento mínimo também dentro da empresa. Quero agradecer demais a presença do Bernardo aqui com a gente, para explicar tudo isso para o nosso público estrangeiro bacana aí também. E você que gostou desse vídeo, você pode comentar aqui embaixo no vídeo se você tem mais dúvidas, alguma coisa. Você pode também seguir nas redes sociais a empresa Mira Global Partner, para você ficar mais entendido aí do assunto estrangeiro investindo no Brasil. Obrigado pela presença, Bernardo. Obrigado, Rodolfo, e obrigado a todos pela audiência.